Olá, seja bem-vindo à nossa aula do nosso curso de HTML e hoje a gente vai começar aí a colocar aí os nossos primeiros itens aí na nossa página HTML e hoje a gente vai trabalhar aí com parágrafos, vamos trabalhar aí com títulos e vamos trabalhar aí com quebras de linha, tá? Então, para começar, a gente vai criar uma nova pasta para aula 2. Então, eu vou vir aqui. No meu caso, já estou com uma pasta aberta. Eu vou vir aqui em File, Open Folder. Vou criar aqui uma nova pasta como Aula 2. Vou entrar. E aí eu vou criar o meu arquivo aqui. Lembrando, arquivo, primeiro arquivo do site, index.html, tá? E aqui eu vou criar a estrutura inicial aqui do nosso site. Então, igual vimos na aula passada. Então, temos aqui o doctype HTML. Vamos colocar aqui agora o nosso HTML lang. Eu vou colocar aqui pt.br, certo? Vou fechar aqui. Dentro, eu vou colocar aqui o meu head. Vou colocar aqui o meu title. Vai ser... Aí o nome da minha aula será títulos, parágrafos e quebras de linha. E vou acrescentar aqui também o meu meta charset UTF-8, tá? Lembrando que aqui o meu documento já está em HTML. Vou trocar aqui para ele utilizar codificação aqui de quebra de linha. Aqui é LF, que é o padrão aí Windows, que vai servir tanto para Windows e para Linux, sem problemas. Aqui abaixo do meu head, vou colocar aqui o meu body e vou começar a escrever aqui a minha frase. Então, vou colocar aqui, essa é a minha primeira frase, certo? Vou salvar, vou dar um Enter e na linha de baixo eu vou colocar aqui, essa é a minha segunda frase. Salvei, vou vir aqui na pasta e vou executar o meu arquivo, ele vai abrir no navegador. E aí reparem que ficou na mesma linha, tá? Então, por quê? O HTML, ele é uma linguagem de marcação. Isso significa que eu tenho que dizer para o meu navegador como que ele tem que se comportar e o que ele vai ter que fazer. Então, apesar de eu ter dado Enter, eu não disse para o meu navegador, em nenhum momento, que ele precisa ir para a linha de baixo, tá? Então, existem formas diferentes de ir para a linha de baixo. A primeira forma é o que a gente chama de quebra de linha, tá? Então, o que é uma quebra de linha? É simplesmente você dizer que você quer que o texto vá ficar na linha de baixo. Não é um parágrafo, tá? Uma quebra de linha é simplesmente para que você faça com que o texto vá para a linha de baixo. Para fazer isso, nós utilizamos a tag br, tá? Que é de breakline. Essa tag ela serve para que o texto vá para a linha de baixo. Lembrando que isso não é considerado um parágrafo. Então, quando o seu buscador, aí, seja Google, seja Bing, for indexar o seu site, ele não vai entender que isso daqui são dois parágrafos diferentes. Isso daqui vai ser uma coisa só. É um parágrafo só que visualmente estão separados em linhas diferentes, tá? Outra coisa, você vai encontrar esse BR dessa forma, mas também você pode encontrar aí como, em alguns casos, como dessa forma aqui, ó, tá? Então, se você utilizar aqui dessa forma, vai funcionar. E se você utilizar dessa forma, também vai funcionar, tá? Vou atualizar aqui. Reparem que ele foi para a linha de baixo, tá? Então, o BR, ele simplesmente quebra a linha, vai para a linha de baixo, tá? Agora, como que eu faço para dizer que isso é um parágrafo? Então, um parágrafo é geralmente uma frase ou um trecho de texto que ela tem um começo e um final. Geralmente, ela termina com um
ponto, seja um ponto final, seja um ponto de interrogação, seja de exclamação e assim por diante, tá? Então, existe uma tag específica para isso, que é a tag de parágrafo, tá? Então, eu vou apagar aqui esse meu BR e vou criar aqui a minha tag de parágrafo. Então, tag de parágrafo, P de parágrafo. Então, tudo que eu colocar aqui, então, esse é o primeiro parágrafo, certo? Vou colocar outro P aqui e vou colocar esse é o segundo parágrafo. E vou remover aqui, tá? Vou salvar e vou atualizar aqui minha página. Reparem que a diferença é, por padrão, tá? E isso é possível ser customizado, mas por padrão, o parágrafo ele tem sempre uma margem aqui. Então, ele sempre vai dar um espaço aqui antes do meu texto aqui, ó. Então, você pode ver que ele deu um espaçamento aqui antes da primeira, da letra aqui, né? Então, isso é um espaçamento padrão do navegador. É possível customizar, é possível tirar, é possível adicionar esse espaçamento em qualquer item, né, do meu HTML, tanto quanto tirar. Então, tanto adicionar quanto tirar é tudo customizável, mas o padrão é esse, tá? Quando vocês forem fazer, procurem sempre usar parágrafo, tá? Sempre que o texto for uma frase que ela precisa estar separada uma da outra, parágrafo. Ah, mas eu posso usar o BR? Sim, você até pode usar o BR visualmente falando, mas isso não é legal, tanto para quem for programar, então para quem for ler seu código depois não vai ficar tentando descobrir o que é parágrafo, o que não é, então não é recomendável. E também para os buscadores não fica legal isso, né? Ele não vai entender o que é parágrafo, então para ele vai juntar uma coisa só. Então sempre que você for escrever um texto, né? O que seria aquele, vamos dizer assim, ponto final, na outra linha, parágrafo, você cria de fato um novo parágrafo. Então você vai lá, define ali um novo P, que representa um novo parágrafo, e coloca ali seu texto dentro, tá? O BR é simplesmente visual, tá? Então, até que a gente tem aqui nosso parágrafo, tá? Maravilha. Próximo item que a gente vai ver são os títulos. Por padrão, o HTML ele vem com 6 tamanhos de títulos diferentes, tá? Sendo que o número menor é o maior tamanho e o número maior é o menor tamanho. Tá, como assim? E qual é esse parágrafo? Então, a gente vai começar pelo título maior. Então, título, H. E aí, percebam que ele tem do H1 ao H6. Então, vou começar pelo H1. Então, vou colocar aqui. Título 1. Vou colocar na linha de baixo. H2. Título 2. Tá? Então, eu vou colocar aqui até chegar no 6, tá? Nossa, como que eu fiz isso daqui, né? Como que eu repeti isso daqui? E aí é uma das coisas legais do VS Code, tá? Ele tem vários atalhos. Então, por exemplo, para repetir essa linha, né? Quando você vem aqui no menu Selection, tem aqui, ó, Duplicate Selection, você pode apertar. Para quem utiliza Windows, tá? O atalho é Ctrl Alt e a setinha para baixo. Ou Ctrl Alt não. Peraí, só. Agora sim. Então, você vai apertar aí no seu teclado Shift Alt, tá? Então, ó, clica aqui onde você quer copiar. Então, eu quero copiar. Se eu quiser copiar a linha inteira, eu posso selecionar a linha inteira, mas eu posso só dar um clique também aqui que ele vai entender. Se eu selecionar, né, então selecionei isso daqui e der copiar, ele também vai funcionar, tá? Então, clica aqui no parágrafo, Shift Alt, setinha para baixo, ó. Então, H3, vai ser o H4, H5, H6. Aí eu vou trocar aqui, ó, outra facilidade, ó. Eu vou selecionar o número 2, certo? Existe aqui no menu Selection essa opção, add next occurrence, que ele vai selecionar o próximo. Então, eu selecionei 2, ele vai selecionar o próximo número 2. Ou eu posso fazer isso também pelo teclado, tá? Então,
vou selecionar aqui, ó, 2, vou dar um Ctrl D e vou trocar pelo 3, ó, tá? Vou fazer aqui agora na linha de baixo, Ctrl D, 4. Vou selecionar aqui, Ctrl D, 5. Vou só tirar aqui esse H4 que foi repetido. Seleciona aqui, Ctrl D, 6, tá vendo? Então, com alguns atalhos aí do VS Code, eu pude criar aqui os itens que eu quero bem mais facilmente, tá? Então, vou salvar, vou atualizar. Então, reparem que o H1, que é o menor número, tem o maior tamanho. E o H6, que é o maior número, tem o menor tamanho, tá? Isso daqui funciona basicamente como, para quem já fez trabalho acadêmico, norma BNT, mas seria assim. O H1 é o título principal. Quando você vai fazer um texto, por exemplo, vou dividir meu texto, né? Então, meu texto começa com o título 1. Tudo aquilo que pertence ao título 1, então, por exemplo, vou criar aqui História do Brasil. Então, História do Brasil, título 1, tá? Ele pertence a um H1. Quando eu for falar de Pedro Álvares Cabral faz parte da História do Brasil. Então, eu vou colocar Pedro Álvares Cabral como título 2. Eu vou falar sobre as caravelas, as navegações. As navegações também fazem parte da História do Brasil. Então, você coloca como título 2. E se eu quisesse falar dentro das caravelas, eu quisesse falar dos escravos. Então, aí eu posso colocar aqui o meu H3 está pertencendo ali às caravelas, né? E assim por diante. Então, isso daqui é para você fazer uma organização, tá? Então, assim, além dele mudar visualmente, lembrando que o tamanho é que a gente pode configurar depois. Então, não é porque está esse tamanho, é sempre esse tamanho. Poderia fazer também, mudar a regra para que o H1 fosse o menor de todos, mas não é legal fazer isso. E isso também ajuda o seu buscador, né, a indexar melhor o seu site. Então, sempre pense que não é apenas o visual. Também entra na questão aí que a gente chama de web semântica, né, que é você criar o código para que ele seja bem entendido por outros programadores e também pelos mecanismos de busca, tá? Então, sempre dessa forma aqui, tudo bem? Além disso, nós temos algumas estilizações, tá? Então, a primeira delas é o negrito. Então, eu vou colocar aqui um parágrafo, tá? Como que eu faço o negrito? O negrito, no HTML, é a tag B. B de bold, tá? Então, você abre, fecha e você vai colocar aqui dentro dela o texto que você quer em negrito, tá? Então, eu estou dizendo assim, que o negrito começa aqui e finaliza aqui. Salvei, vou atualizar, tá aqui o meu texto em negrito, tá? Vou criar outro parágrafo. Aí, eu tenho um outro tipo, que é o strong, tá? A tag strong também é negrito, tá? Então, B é negrito e strong também é negrito. Tudo bem? Aí você vai falar, mas tá, porque tem dois. Então, se tem dois, eu posso usar só B, que é mais curtinho? A diferença entre eles é o seguinte. Quando você está utilizando um leitor de tela, ou seja, pessoas com deficiência visual, elas utilizam aqueles leitores de tela. E o leitor de tela, quando ele chega no negrito, ele não muda nada, tá? Nada acontece. Quando ele chega no strong, ele muda a tonalidade da voz para que essa palavra, ou essa frase, ou esse texto, seja escrito, seja lido com uma tonalidade diferente, ou seja, mais forte, ou seja, com mais destaque, com mais ênfase, vamos dizer assim. Então, a diferença entre eles o B é visual, ele cria a aparência de negrito visual.
Já o strong, além do visual, serve para acessibilidade, tá? Então, hoje em dia é muito comum de que ao invés de utilizar o B, você vai utilizar o strong, tá? Próximo item, a gente vai criar aqui o itálico. Então, vou criar aqui um parágrafo, certo? E vou colocar aqui o I de itálico, certo? E vou colocar aqui, ó, itálico. Vou salvar, atualizar, ficou aqui em itálico. Outra forma também de fazer o itálico, lembrando, a acessibilidade. Eu posso utilizar em, de ênfase, tá? Ele também vai gerar para mim o itálico. E aí o que vai diferenciar é essa tag, quando ela for lida aí por um leitor de tela, vai haver uma ênfase diferente do restante do texto. Então, o strong e o em serão lidos de formas diferentes. O negrito, aqui o strong, vai ser lido de um jeito. O em, que é o ênfase, vai ser lido de outro jeito. E o restante do texto de outra forma. Então, isso tem a ver com acessibilidade. Lembrando que isso é importantíssimo, tá? Beleza, próximo item. Vou colocar aqui o P, que é o sublinhado, que é a tag U, de underline, tá? Então, sublinhado. Então, vou criar aqui. Ó, percebam que ele ficou sublinhado, tá? Outra tag. Tag del, tá? A tag del, ela indica que o texto foi deletado, tá? Quando você coloca a tag del, o navegador, por padrão, ele risca o texto, né? Então, você vai ver muito isso em site aí que fala sobre legislação. Você vai ver ali que muitas leis foram deletadas, por dizer assim, né? Elas não são mais válidas, e aí você marca o texto com o del, aí que é para dizer que foi deletado, tá? Outra tag, eu vou colocar aqui o ins, de inserted, né? Ou seja, eu quero dizer que esse texto foi inserido aí depois, tá? E aí o inserido, ele fica geralmente sublinhado. Lembrando, é possível personalizar, tá? Mas esse é o padrão do navegador. Próximo item aqui que a gente vai fazer. Então, vou criar aqui um novo parágrafo. Vai ser o sub, tá? Para fazer mais sentido o sub, eu vou fazer assim, ó. A fórmula da H. H, vou colocar aqui o 2 e o O, tá? O O maiúsculo. Isso vai fazer com que o meu texto fique em subscrito, né? Que seja esse estilo mais que ele fica mais para baixo do que a linha normal das letras. Então, a linha aí normal, né, vai ser nessa linha, né? Então, aqui eu tenho o texto alinhado na parte de baixo e o texto ele fica deslocado para baixo. Geralmente utilizado aí para fórmulas químicas, tá? Da mesma forma que eu tenho o sub, eu tenho... Então, vou criar aqui mais um P. Eu tenho aqui, vou colocar o número 5 e vou colocar o sup. Tá? E vou colocar aqui o 2. O sup, ele vai fazer o processo ao contrário. Ele vai colocar ali o textinho na parte de cima, tá? Superescrito, né? Então, subescrito, superescrito, tá? Então, também é uma marcação, tá? Próximo item, eu vou colocar aqui mais um parágrafo e vou colocar o mark. Eu vou colocar aqui marcação, tá? O mark, ele vai fazer com que o seu navegador pinte aí o fundo. É como um marca-texto, tá? Mesma coisa, a cor aqui é possível ser alterada depois, tá? Mas o padrão é esse. Então, mark aí seria para
uma marcação de texto. Então, se você quer deixar um texto destacado ali com o fundo, você usa o mark. E aí, por último, para a gente fechar essa parte aí de parágrafos, eu vou criar mais um P e eu vou usar o small, tá? E vou colocar aqui, ó, pequeno. Então, o small vai fazer com que a letra fique menor do que a letra que já estava. Então, ele basicamente ele vai ver qual é o tamanho da letra pai. Então, no caso aqui, quem é o pai do small? É o P. Então, qual é o tamanho da letra P do navegador? Vamos supor que o tamanho da letra P seja 10, por exemplo. O small vai fazer com que essa letra seja menor aí do que a letra pi aí, tá? Então, basicamente, essas daqui são os títulos. Então, a gente tem aqui o P, que determina parágrafo. Os Hs, que são os títulos, né? O tamanho dos títulos, que vai do H1, que é o maior, até o H6, que é o menor. Aí nós temos o B, que é o negrito, e o strong, que também é o negrito, diferenciando que o strong vai ser lido de forma diferente por um leitor de tela. Nós temos o I e o EN, que são em itálico, mesma coisa, o EN será lido de forma diferente aí por um leitor de tela. Nós temos o U, que é o sublinhado, o DEL, que seria o pessoal chama de taxado, né, que é esse com a linha aí indicando que ele foi deletado. Nós temos o INS, que é um texto inserido, tá? Que fica como sublinhado também. Nós temos aí o sub e o sup. Então, subscrito, que vai fazer com que o texto fique um pouco deslocado para baixo. E o sup, que é superescrito, vai fazer com que o texto fique deslocado para cima, tá? Nós temos aí o mark, que vai indicar que o texto tem que estar marcado como um marca-texto, e o small, que vai dizer que o texto tem que ficar menor. Tá legal? Então, até a próxima aula.